Shalom Adonai. Quero externar minha alegria, primeiro a Deus. Estamos iniciando essa terceira live e estou agradecido a Deus. Sua participação na primeira, agradecer a Deus pela segunda live que foi edificante, né? E hoje nós estamos iniciando essa terceira live com o tema intercessão, né? Vamos elucidar, falar um pouquinho sobre intercessão em duas dimensões. Intercessão na sua característica de confronto, de combate, e vamos falar da intercessão no seu sentido do encontro, da submissão, da conversa amigável, do diálogo. Então eu quero que você participe comigo, que você, de certa forma, aí também dê a sua definição, né, do que é intercessão. Participe, faça o seu comentário e as suas perguntas também não vai nos impedir aqui de parar um pouquinho também para comentar o seu comentário, né? Ampliar o seu comentário e você também interagindo aí, ampliar o nosso comentário. Nós vamos partir de um texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. E você vai perceber que esse assunto ele está em pauta dos nossos dias, embora fora da nossa convivência, fora excluído dos nossos deveres espirituais, né? Que é a oração, mas a intercessão ela está em evidência. É necessário que ela seja colocada em prática, principalmente nesse momento que nós estamos sofrendo um ataque em série, né? Quando eu começo a escutar uma nova variante do vírus, eu percebo que nós estamos sob ataque desse vírus, como os gafanhotos, né? Que ele no seu tamanho e na sua ação específica, eles atacaram aquela figueira do livro de Joel, comeram as folhas, comeram o galho, tiraram a casca da figueira e depois comeram suas raízes, derrubaram. Nós estamos vivendo um momento idêntico quando começa a escutar a nova variante, uma nova manifestação de vírus, quando eu começo a perceber que a vacina não é tão eficaz como a gente imaginava, enfim, nossos entes queridos, né, partindo, estamos passando por um momento como nunca visto. Minha mãe tem 86 anos de idade, quero aqui manifestar o nome dela, ela conhecida como Chiquita, né? A missionária Maria Francisca de Souza, 86 anos, e ela diz: meu filho, eu nunca vi o que eu estou vendo, né? Estamos vivendo com medo do ser humano, conversamos com medo, né? Um dos outros, estamos bem inteirados, né? Do que temos que fazer, do que precisamos fazer, porém há algo que deixamos de fazer e precisamos retomar, porque se a vacina tem a sua eficácia, né? Contra esse vírus, a intercessão é indispensável para esse momento de crise que nós estamos vivendo. Compartilhe essa live, né? Compartilhe, faça o seu comentário e vai ser de uma edificação, de uma importância muito grande para muitas pessoas. É um assunto simples,
tenho certeza que todo professor da escola bíblica, todo pregador, todo leitor da Bíblia conhece muito bem o assunto, porém, eu não posso também fazer vista grossa que é um grupo de pessoas que não conhece o assunto, e muitos que conhecem a expressão, já ouviu falar, mas pouco consegue compreender a intercessão nas suas funções espirituais. Então, quando eu falo da intercessão na sua função de confronto, de combate, na sua ação defensiva, aliás, ofensiva, de combate, de confronto, e também a intercessão na sua função, na sua característica, não de ofensiva, mas de submissão, e daqui a pouco nós vamos esclarecer melhor isto aqui. Pastor Paulo Sérgio de Cotia, esse moço foi meu líder de jovem, meus amados. Sou muito grato pela vida do pastor Paulo Sérgio. Pastor Paulo, eu sempre observava ele pregando, um pregador eloquente, fervoroso, nas suas oratórias, e foi um grande líder, na minha juventude. Deus te abençoe, meu amado. Obrigado, viu, por prestigiar nosso trabalho, e quero seu comentário aí um pouquinho sobre intercessão. Você que está entrando, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 2. 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Daqui a pouquinho vou ler, estou esperando você aí entrar. Irmã Vanessa Fernandes está deixando sua saudação. Irmã Fernanda, de onde que a irmã é? Obrigado, irmã Fernanda, pela sua, por prestigiar esse trabalho e por se colocar à disposição também, não só para ouvir, mas para também nos ajudar, elucidar, explicitar, fazer parte aí dessa orientação didática, pedagógica, que tenho certeza que a irmã e o pastor Paulo Sérgio, que já está aí sintonizado, vai participar conosco. Eu quero ler então 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, todos que estão em função de poder, que ocupam autoridade. E entre estes podemos citar nossos prefeitos, autoridades civis, autoridades militares, os militares, nosso presidente, enfim, autoridade, pastores, Seu pai é uma autoridade, sua mãe é uma autoridade, sua esposa é uma autoridade, seu esposo é uma autoridade, seu filho é uma autoridade, o professor é uma autoridade, a diretora é uma autoridade, o gari é uma autoridade, o faxineiro, a faxineira é uma autoridade. Devemos entender que o escalão aqui não é olhar só de baixo para cima, mas de cima para baixo também, porque é uma hierarquia. Hierarquia é de baixo para cima e de cima para baixo também, respeitando se tem respeito, honrando se é honrado. Orai por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Estamos vivendo tempo de sossego? Presbítero Vanderlei Moura, da cidade de Minas Gerais, nossa, que está longe. Pastor William, meu amigo, está deixando sua saudação longe. Fica conosco aí, meu amado, tá bom? Compartilha essa live aí e quero a sua participação, sua interação aqui no assunto da intercessão na sua função de combate, de confronto e na sua característica de encontro, submissão, de diálogo, de conversa. E
voltando, pontuando aqui, compartilhe essa live. Eu estou aqui comentando um pouquinho 1 Timóteo no capítulo 1 e no versículo 2 e 1. Perceba o efeito, perceba o que é a oração, a súplica e intercessão. Para que, diz Paulo, para que tenhamos uma vida quieta. Não é uma vida de timidez, não. Paulo está falando desta virtude, desta paz, dessa tranquilidade, desse equilíbrio, comprar com tranquilidade, ir trabalhar com tranquilidade, voltar com tranquilidade, viver o tempo determinado da nossa existência de forma equilibrada, de forma ponderada, de forma moderada, né? Sem esta perturbação, sem essa agitação, sem essa ação frenética, né? Que nos faz deitar a cabeça no travesseiro e as pessoas não dormem, as pessoas perderam a bênção do sono. E aí Paulo diz o porquê que devemos orar, interceder, também para que tenhamos uma vida sossegada em toda piedade e honestidade. Coisa linda, coisa maravilhosa. Participe, faça aí, compartilhe esse vídeo, nos ajude a melhorar a performance dessa programação. E claro, ela só vai ter uma boa performance de excelência com a sua participação, meu amado, meu irmão, profeta, povo de Deus que está aí, né? O povo de Deus está vivendo dias assim, de afronta, né? Mas maior é aquele que está conosco. Não se abatam não, meus irmãos, vamos levantar a cabeça, maior é o que está conosco, amém? Então, quando eu falo da intercessão, Paulo apresenta esta forma de oração no terceiro estágio, né, da sua admoestação, da sua observação. Paulo aqui está procurando trazer os irmãos a uma realidade, trazer de volta ao caminho certo, porque o distanciamento da oração, o distanciamento da súplica, o distanciamento desse sentimento da oração colocada como ação de graça, ele provoca sensação contrária ao que está no final do versículo 2. Tudo que está aí vai se manifestar de forma contrária se não houver oração, súplica, intercessão e oração de graça, e principalmente se estas pessoas que estão em iminência, que estão em posto de autoridade, não forem alvo da nossa oração. A primeira coisa que eu quero destacar é que para interceder é preciso amar. Jesus ele coloca bem isto, dizendo que a oração, a intercessão, a súplica, ela não deve ser apenas voltada para as pessoas com quem temos elo genético, né? Ou com quem temos uma boa amizade, ou com pessoas que se esforçam para nos fazer bem. Jesus Cristo disse: orai pelos vossos inimigos. E isto não é fácil. Não é fácil, e uma das comprovações que você perdoou aquele que te ofendeu, aquele que causou algum dano em uma área da sua vida, está aí quando você, em oração, em súplica, em intercessão, você
lembrando desta pessoa, porque não tem como esquecer, mas lembrando sem sentimento de rancor, sem raiz de amargura. Ao invés de amaldiçoar, você abençoa esta pessoa, porque esta pessoa, ela pode estar num posto de autoridade. Já como que fica interceder por aquele chefe que te persegue, hein? Como interceder por aquela pessoa que busca ocupar o seu espaço profissional, principalmente nesse momento desta pandemia, dessa crise, onde as oportunidades estão escassas e serviços e trabalhos estão em um nível de procura, não é mais oferta, é uma procura, né? Porque aqui Paulo está dizendo para interceder por aqueles que estão em iminência, mas também tem a intercessão por aquelas pessoas que estão dominados por poderes, pessoas que estão vivendo sob domínio do mal. E não é difícil interceder pelo filho, a mãe pelo filho, o filho pelo pai, né? Difícil é você interceder principalmente por aquela pessoa que está vivendo dias difíceis, que está vivendo o seu pior momento, e ao invés de você se alegrar e entender que aquilo está sendo uma cobrança, né? Por aquilo que aquela pessoa fez, você passa a interceder por essa pessoa. Realmente ela não é merecedora dessa intercessão, né? Você ir em busca de socorrer essa pessoa, porém, por amar, por você ter no seu coração o amor de Cristo, ao invés de amaldiçoar, você abençoa e sai em busca, esquece de você e parte para socorrer, para livrar a pessoa desse incêndio, para tentar impedir o pior na vida dessa pessoa. Intercessão, né? É algo que passa pelos nossos sentimentos afetivos, né? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça, porque muitas pessoas, elas estão precisando ser socorridas, elas precisam ser, em caráter de urgência, ser tirada de certas situações, e se isso não acontecer, os resultados serão cada vez pior, né? Pastor Ailton, a distrital de Miracatu, meu vice-presidente, que alegria ter o senhor aqui, uma honra ter o senhor aqui, né? O Ministério de Registro é isso, né? O Ministério de Registro é um todo, né? É esse capital humano que tem no Ministério de Registro, que faz essa diferença. Glorifico a Deus pela sua vida. Você que está entrando como pastor Ailton, estamos falando sobre intercessão. E a intercessão aqui, eu já quero discorrer o assunto aqui para que você possa então me ajudar aí a desenvolver o assunto. A intercessão, o seu significado lato, ou seja, a intercessão ela ficou restrito apenas em um tipo de oração, e é realmente um tipo de oração. Mas se o apóstolo Paulo apresenta a intercessão nesse terceiro estágio, começa com súplica, começa com oração, começa com intercessão, é porque existe uma característica diferente. Mais do que uma característica diferente, a intercessão ela se apresenta nessas duas esferas, ou mais, mas eu quero me prender nessas duas modalidades.
em uma área onde a intercessão ela se torna agressiva. Que é isso, pastor João? Agressiva? Sim, agressiva no seu estado, agressividade no seu sentido bom, agressividade no seu sentido aproveitoso, agressividade no seu sentido que leva Deus a interagir conosco. Lembra do que a Bíblia diz? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, rustipar, ousadia, trepidez, né? Sermos ousados, né? Então, a intercessão, no seu sentido lato, é amplo. E uma das finalidades da intercessão é apresentada no seu sentido etimológico da palavra, no original, ela se apresenta como uma ação agressiva, uma ação violenta, né? Uma ação de combate, uma ação de colisão, né? A intercessão ela tem esta característica também de colidir com algo, de bater em algo, no sentido de violência contra algo, no sentido da luta, no sentido do choque, no sentido do confronto. Você já tinha observado que a intercessão se apresenta com essas características? Não é só se apresentar, significa que se vamos fazer uso da oração no seu modo de intercessão, no seu módulo de intercessão, primeiro é avaliar contra quem e por quê, contra quem e a favor de quem. Se for a favor de quem, ela se apresenta como encontro, diálogo, algo suave, uma conversa que vai fluir de forma amigável, onde esta pessoa que está representando alguém vai dialogar com esta pessoa que pode atender, né, que pode resolver esse problema, né, quando for a favor. Mas quando vamos para uma oração no seu módulo de intercessão e ela se apresenta contra, aí ela tem que se apresentar de forma agressiva, no sentido de combate, no sentido de confronto, no sentido de colidir, no sentido realmente de violência. Contra o quê? Em que momento que a intercessão se apresenta no seu estado de violência agressiva? É quando a nossa luta é contra o diabo, é quando a nossa luta é contra Satanás, e ele, oportunista que é, estrategista que é, tem nas suas mãos pessoas do nosso pertence, pessoas, ou quando esses demônios eles começam a dominar cidades, estados, país, começa a avançar, dominando o mundo com suas ações. Quando estamos lutando, não contra pessoas, lembra do que Paulo falou na carta aos Efésios, capítulo 6, o versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade, principado, príncipe, demônios que estão nas regiões celestiais. Então, quando estamos em uma linha e o nosso alvo é uma luta contra essas hierarquias de demônios, aí não tem conversa, aí não tem aquele comportamento brando. Demônios, vamos conversar, dá para você largar a minha mãe, dá para você sair da minha casa, escuta, demônio, será que você pode dar uma trégua, né? Não dá para você pegar uma férias não, demônio, não é assim, né? Pega uma férias aí, pega um descanso, Satanás, libera a minha empresa, nós estamos em crise, e você está potencializando a crise. Você consegue me compreender? Quando você percebe que os resultados negativos, quando você percebe que a vida desta pessoa que você conhece, que você tomou ciência, que pelo Espírito de Deus e por uma experiência empírica, você identificou que existe algo fora do comum, e você percebeu, você identificou que existe uma ação, uma atividades espirituais acontecendo, você não tem que conversar, você não tem que repreender, você tem que partir para o ataque. E você não precisa estar lá. De repente, a pessoa que você está intercedendo por ela, ou essa empresa, ou esta família, não mora no Brasil, mora em outra vila, mora em outra cidade, e daí, como é que faz? Preciso estar lá? Você não precisa estar lá, você pode interceder da sua casa, glória a Deus. Você pode interceder entrando no banheiro, ou quando você recebe um telefone, e você sente que aquela ligação, que o que está acontecendo do outro lado da linha, é um demônio agindo, atuando dentro daquela casa, atuando naquele momento, querendo causar ainda mais vítimas. Ali mesmo você pode interceder. Você pode, de onde você estiver, você pode interceder. Porém, a forma como você vai interceder, então aí é diferente. Você tem que agir com violência. Você tem que interceder indo ao encontro de algo. Amém? Está chegando aí a irmã Rafaela, da igreja, da nossa igreja missionária, uma Maria da Distrital de Rio Preto. Estão tudo mulheres de oração, hein? Vai pegar fogo hoje aí, se Deus quiser. Deus vai entrar com providência através da sua intercessão, e tudo que o diabo dominou, ele vai liberar. Porque você vai sair daqui sabendo como você vai vencer esta batalha. O irmão Marcelo também está acompanhando. O irmão Marcelo é um homem marcado pelos traços da oração, né? Eu estou falando aqui sobre a intercessão. Deixa eu explicar aqui que estou sendo amparado aqui pelo diácono irmão Juliano, a sua muito digna esposa, irmão Fran, né? Que está aqui nos auxiliando, nos ajudando, né, para que chegue da melhor forma possível esse assunto, né, que estamos pautando para você. Então você pode deixar aí o seu nome, de onde você é, irmã Rafaela, irmão Marcelo, pastor Ailton, pastor presbítero Vanderlei, pastor Paulo Sérgio. Olha, eu quero interceder. Mas fique em paz, não é aquela intercessão no primeiro sentido de ataque, de combate, de confronto. É intercessão amorosa, de conversa, de diálogo. Dá para os senhores compartilhar isso aí? Amém?
compartilhe esta live. Amém? E você que não quer aqui manifestar o seu nome, de onde que você é, né? Pastor Ailton da Distritais diz que a intercessão é priorizar a vida de outro para que estes sejam alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Amém! Glória a Deus! Obrigado, Pastor Ailton. Então aqui vamos retomar, compartilhe essa live, né? E vamos retomar a intercessão. Eu não estou falando aqui numa ordem das ações, mas uma das características de combate é de ataque. Tem momento que você precisa colidir, tem momento que você precisa ir para o confronto. Olha, gente, quando Satanás decide a ocupar, a dominar pessoas, coisas, quando Satanás encontra uma brecha, e quando ele encontra também pessoas, né? E assim como eu falei no início, tem pessoas que conseguem superar um trauma, uma perda, um sofrimento causado. Todo ser humano tem um coração duro. Ele decide a concretar o coração, e tem pessoas que não deixam barato. Ele parte para a retaliação, enquanto a retaliação, o ataque é por uma rede social, que hoje é crime, enquanto a retaliação, a reação contra essa pessoa é por intermédio de um confronto. Eu vou te pegar na rua, isso já é crime, né? Olha, cuidado comigo. Já não é bom esse tipo de contra-ataque, de reação. Agora, o pior, gente, é quando as pessoas elas chamam os demônios para ajudar eles nos seus projetos contra alguém. Eu vou repetir. A coisa fica séria quando alguém chama, invoca força das trevas, demônios, para ir contra aquela pessoa com quem gerou um conflito, ou contra uma empresa, né? Ou contra um negócio que você começou, e aí a pessoa levou tanto tempo para criar algo, e tirando o S ficou CRI, né? Criou algo, criou um modo de vida. Aí depois que você cria uma coisa, todo mundo quer copiar. Copiar é bom, que bom seria, né? Você patentear a sua marca, porque aí eles vão ter que pagar a franquia para usar o nome da sua empresa. Porém, o duro é quando essas pessoas, eu vou arrancar ele dali. Eu vou lutar para fechar a porta dessa empresa. Eu vou lutar para acabar com esse casamento. Eu vou lutar para destruir, porque quando alguém olha para você, você olha no espelho, se condena, se acha gordo, feio, de cor, careca, tudo a gente quando não está bem coloca defeito em tudo. Mas o que você coloca defeito, alguém olha e não coloca defeito. O que perde valor, para outros tem muito valor. E essa pessoa que dá esse valor, ele age de uma forma que não satisfeito apenas de desejar o que é seu, mas a pessoa parte para o confronto, parte para a colisão, parte para lhe atacar, parte para a agressividade. E aí você fica pelo caráter, por sua conduta. As pessoas um pouco se aproveitam disso, dependendo da posição pública que você tem. Algumas pessoas querem tirar vantagem disso aí, mas você tem a intercessão.
Aí você pode dizer, poxa, pastor João Batista, mas eu tenho orado, eu tenho intercedido por isso. Só que tem uma coisa, pastor, não tem resolvido. Talvez você está usando a intercessão em um módulo totalmente diferente da situação que você está vivendo. Você está lutando não contra alguém. A sua intercessão não é para que Deus mate essa pessoa, para que o carro quebre, para que tenha um acidente, para que uma doença alcance, né? Eu vejo muito isso, que tem algumas mandingas aí com nome de oração, né? Alguém orando para quebrar do outro irmão, alguém orando para que outro irmão se dê mal. Isso é mandinga. Isso eu não tenho aqui adjetivos, né? Para colocar aqui, porém, isto não é oração. Então não é contra a pessoa, Efésios capítulo 6 e 10, não é contra a carne, não é contra o sangue. Você não deixe a ira, a raiva, o ódio entrar no seu coração, porque se entrar no seu coração, mesmo que você esteja fazendo da intercessão nesse módulo a forma correta, mas o seu coração, né? O seu coração, Deus não quer que você interceda, Deus não quer que você vá ao confronto, Deus não quer que você saia para a colisão, simplesmente pedindo a vingança, né? Buscando triunfalismo nos resultados. Deus quer que você entenda, é isso que Paulo está dizendo. A nossa luta é contra os demônios. Você não vê abelha, do tipo de abelha, pelo menos que eu conheço, sentado em carniça, mas corvo adora carniça, e Satanás ama uma briga. O diabo, ele se alimenta da inveja, gente, viu? A pessoa invejosa, Satanás ama degustar pessoas invejosas. Satanás ama se hospedar, os demônios amam se hospedar em pessoas que se deixam dominar pela inveja, pelo ódio, pela raiva, pelo ciúme descontrolado, né? Então ele é um abutre, tá entendendo? É uma ave de rapina, com todo respeito pelas aves, que ela pode me processar, né? Pelo tribunal da natureza. Mas eu estou fazendo aqui uma ilustração. Então, onde tem todo esse tipo de sentimento, ali tem um demônio. Nem sempre a pessoa também, como eu disse, quer fazer aliança com esses demônios para ir contra você. Mas o demônio, percebendo, avaliando o estado dessa pessoa, porque se tem um psicólogo que tem mais tempo na função do que qualquer psicólogo aqui, é o diabo. Esse é psicólogo desde o início. Ele avalia você. As pessoas dizem assim, não fale que senão o diabo vai saber. Satanás é psicólogo. Ele consegue identificar o seu momento de alegria, se você está com raiva. Ele consegue, com o passar do tempo, a Bíblia diz que ele anda em derredor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que ele se afastou apenas por um minuto, por um tempo, significa que ele ia voltar. O próprio Deus diz, de onde vem Satanás? Ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Ele estava olhando o Corcovado, coisa nenhuma. Ele não estava olhando o Cristo do Rio de Janeiro. Ele não estava olhando a sétima beleza do mundo. Ele estava de olho num homem chamado Jó, acompanhou, ele andou no meio das ovelhas, andou no meio dos gados, ele visitou as economias de Jó, ele analisou o perfil, o comportamento da mulher de Jó, e depois então ele se apresenta fazendo algumas alegações, e Deus permitiu, e ele deu com a cara na parede, porque Jó era fiel não por aquilo que Deus fazia, mas por aquilo que Deus é. Irmão Urias está acompanhando a live. Irmão Urias, eu creio que é o meu grande amigo, irmão Urias.
Que prazer ter o senhor por aqui. O senhor é um irmão, viu? Muda aqui um pouco aqui a cor, mas o senhor é meu irmão em Cristo Jesus. Um homem que não carrega no coração dele. Irmão Osias, esse irmão aqui, é uma das pessoas, ele é representante de reino, viu? Esse crente não é igual torcedor de clube. Eu sou corintiano, sou santista. Eu sou santista. Esse aqui é rei, né? Ele sempre tem um sorriso, carrega no coração uma alegria. Um beijo no seu coração, irmão Urias, né? Irmão André Azevedo está mandando a saudação. Irmão André é daqui, né? Irmão André, me ajuda aí, rapaz. É uma alegria ter você. Eu creio que é o pastor André. Então, meu amado, olha, eu estou aqui intercedendo. Compartilhe essa live e faça o seu comentário. Então, voltando, você precisa ir ao confronto, porque quem está atacando o seu filho, atacando a sua filha, de repente a sua filha está apresentando uma reação, seu filho, seu pai, sua mãe, a sua empresa oscilando, não é de admirar, né? O segmento empresarial não está faltando oxigênio, só, né, no sentido humano, não. Está faltando oxigênio na empresa, senhor governadores, senhores prefeitos, senhor presidente também, todo mundo tem que fazer a sua parte. Os empresários estão sem oxigênio. Mas olha, meu empresário, mesmo não te conhecendo, eu estou intercedendo por você. E na final dessa live nós vamos orar, vamos interceder. E em um momento nós vamos interceder, e vai ser uma intercessão de confronto. Nós vamos colidir contra essas forças contrárias que está potencializando a crise, potencializando a situação, né? O poder público precisa aquecer essas empresas, elas precisam de fôlego, e esse oxigênio você já sabe o que é. Elas precisam de recursos para manter seus funcionários, tanta gente ser mandada embora, e pior, elas precisam do oxigênio, né? Do capital, do investimento, e eles precisam também do oxigênio espiritual. Senhores empresários, viu? Vocês recorram à igreja, vá até um servo de Deus, não fiquem tímidos. Nós estamos na retaguarda, e consciente desse tipo de batalha espiritual, nós vamos colocar os nossos empresários que já estão numa lista de oração, interceder por você. Irmã Elaine está presente, viu? Irmã Elaine tem um salão de cabeleireira aqui, ali no nosso teto, uma empresária do nosso ministério. Que alegria receber a irmã, e acredito que o irmão Célio está aí, toda a família. Chame irmã Alzira para essa sala aí, viu? Deus vos abençoe. Obrigado, meus amados, por prestigiar esta live. Graças a Deus. Está chegando muita gente aqui. Irmã Elisete, da congregação do Carapiranga. Irmã Elisete, a cantora Elisete. Que bênção ter vocês aqui. Ô gente, você está chegando, compartilha aí. Você que está chegando, eu estou falando sobre intercessão. O livro, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Paulo apresenta ali um conjunto de oração. Em uma dessas características de oração se apresenta a intercessão. E a intercessão, no seu sentido lato, é muito amplo. E eu estou aqui elucidando, estou discorrendo aqui sobre a intercessão na sua direção de confronto. Aqui não tem trégua, é confronto. Você está lutando contra o diabo. O diabo não pode vencer essa batalha. Satanás não pode vencer no seu casamento. Se alguém jogou uma mandinga lá, se alguém adora amarrar a boca de sapo e colocar o seu nome, pois vamos contra esta, não contra a pessoa que fez, mas contra os demônios que se aproveitam, esses abutres espirituais que se aproveitam da fraqueza das pessoas, que não se conformando com o seu sucesso, não se conforma
com aquilo que vai indo bem. Gente, vocês podem se assustar, muita gente não aceita o que eu falo, mas nem todo mundo gosta de te ver bem. Nem para todo mundo, todo dia não é bom dia. É bom dia enquanto não te vê. É bom dia enquanto não tem uma boa informação ao seu respeito. Mas tem pessoas que quando te vê e recebe uma informação sobre você, acabou o dia, não tem bom dia, não tem boa noite, porque elas apresentam algo contra você. Mas não é contra ela. Você não pode ir ao confronto com essa pessoa. Você não pode viver na antiga aliança, olho por olho, dente por dente. Que vingança é essa? Você é um cristão. Vá para a intercessão, vá para o confronto contra Satanás que está potencializando isso, e o Senhor vai lhe dar vitória. Deus vai lhe ajudar. Lembra de Abraão? Abraão se apresenta. Agora eu estou colocando neste assunto, nesta conversa, eu estou apresentando aqui a intercessão na sua característica de confronto, como o pastor Ailton colocou, né? A intercessão é priorizar a vida de outro, é você deixar de ser egoísta, é você não ficar só dizendo, ai, coitadinho, ele está sofrendo, meu Deus, se eu tivesse dinheiro eu dava. Gente, pode dar o dinheiro que você tiver. Chame os milionários, os bilionários, os trilionários que tiverem nesta terra. Tem coisa que é de ordem espiritual. Tem causas que o diabo já entrou não. Ele já dominou tudo. Está entendendo? Tem situação, tem quadro de saúde que o paciente vai no médico, o médico não consegue. O médico não consegue. Passa pelos mecanismos, passa pelos aparelhos mais avançados dos nossos dias e não encontra nada. E o paciente continua, eu estou com dor, doutor, a minha pressão está subindo, mas você não tem nada. Mas o meu coração, mais o meu pulmão, mais a minha perna, mas eu sinto isso. Você já ouviu alguém que entra em crise existencial porque ele vai no médico, o médico diz que não tem nada, só que em casa, só a esposa, só os filhos, e só ele mesmo sabe o que está sentindo? Queria ouvir você. Eu vou dar uma pausa aqui para que você, estou intercedendo, compartilhe. Se você não compartilhar, é porque você não intercedeu por mim. E eu estou intercedendo por você. Você conhece alguém que reclama de coisas que o médico não consegue identificar e você diz, é frescura? Não é frescura, não. E o seu filho que levanta de noite, não dorme? É frescura? Gente, que frescura! Você já viu pessoas que vê coisas dentro de casa? Eu conheço pessoas que tiveram que se mudar. Vocês podem achar engraçado. Agora, está tão devastada a natureza que nem o tal de Guaju tem. Guaju, viu? Você que é do século 21, Guaju. Todos 50 anos sabem o que estou falando. Uma formiga pretinha que entrava na nossa casa e fazia a gente virar o travesseiro de perna para cima. Aquilo entrava debaixo do colchão, aquilo tomava conta da sala, aquilo tomava conta do quarto, aquilo fazia os donos acordar e amanhecer acordado, sabe? Então, existem coisas que vai muito mais além da nossa compreensão. O psicólogo não consegue entender, o cirurgião não consegue entender, o pai, a mãe, o filho não consegue entender, a pessoa faz o curso, nunca passa, nunca vai para frente,
parece um Salomão, né? Vai ganhar de Salomão, porque já casou tantas vezes e nada dá certo. E o problema está em quem? Pastor Joelson entrou, né? Pastor Joelson, compartilha aí, viu? E ele está falando aí, participando, está conosco também. Obrigado, pastor, pela sua participação. Então, tem coisa que não tem explicação. Tem separação que não tem explicação. Como é que o camarada ama uma mulher um dia, outro dia não ama mais, gente? O que está acontecendo aí? Meu Deus! Certo? De repente a pessoa perde a vontade. Olha, cá entre nós, você deve ter ouvido isso. Mas as pessoas, o cônjuge pega nojo um do outro. O cônjuge pega a resistência um do outro. E isto muda. A mulher muda a cabeça. O marido muda a cabeça. E tudo isso é normal. E ninguém reage. Olha o nosso Brasil passando por esse ataque viral. Os políticos, nesta oportunidade, muitos deles, não posso generalizar, mas metendo a mão no dinheiro público. A morte que era para ser tratada em pleno desespero. Respeitar o sentimento de uma mãe, respeitar o sentimento de um pai, respeitar o sentimento de uma esposa, sentimento de um filho. Em algumas alas, de forma escrutina, de forma oculta, um cartel saqueando, enquanto um chora, outro sorri. Nós precisamos interceder. Não vamos alcançar outra coisa xingando, falando mal. Temos que interceder. Interceder por esta ação em onde Satanás começa a ter toda a prerrogativa, né? E aí toda uma nação, uma cidade, uma nação, o mundo começa também a sofrer reflexo de toda essa ação maligna. Olha, missionária Cida também está acompanhando aí a live. Missionária Cida, a minha deferência, irmã. A minha deferência, irmã. Meu respeito, minha consideração ao seu esposo, irmão Aristeu, mulher de Deus. Hoje coopera com outro ministério, mas de uma forma honrada, respeitosa, sobre tratar essa mudança numa esfera de respeito. Deus seja contigo. E uma mulher de oração. Glória a Deus. Irmão Marcelo Guedes, bem lembrado, pastor, a intercessão do patriarca Abraão. Estou esquecendo, como você lembrou, pelos moradores de Sodoma e Gomorra, que no final da intercessão foram salvos, e Ló e os que não olham para trás. Irmão Marcelo e todos que estão me ouvindo, saindo agora, chamando a atenção para que você entenda que tem coisas que são de ordem espiritual. Abraão se apresenta nas duas características da intercessão. Quando nós temos um versículo que vai revelar, o Gênesis capítulo 18, no seu versículo 23, né? Você percebe que ele se apresenta numa intercessão diferente. Não foi de ataque, não foi de confronto, ele não foi colidir com os 3 anjos, ele não foi aprontando os 3 anjos, mas no momento, né, posterior você percebe que Jó, ele é aprisionado por 5 reis, e Abraão parte para o confronto. Abraão vai para a colisão, pega 318 homens e vai contra aquela confederação de 5 reis. E ele resgatou Ló de lá, com 318 homens, com a minoria. Isso é um exemplo típico de intercessão.
né? É um exemplo, estou falando, é uma simbologia. Hoje nós precisamos fazer isso de forma simbólica. Em algum momento, se formos até fisicamente, né, até o território do inimigo, daqueles que estão aprisionando, daqueles que estão levando os nossos, aquelas pessoas que estamos lutando por elas, em situação piores, nós devemos sair, se for necessário, da nossa posição geográfica, se revestir de toda a armadura de Deus, aleluia, e ir para o combate, crendo que nesta peleja não tereis que pelejar. Pegue a profecia aí em nome de Jesus: nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Está chegando aí, irmã Alzira, muito obrigado pela presença de todos, né? Maravilha, que alegria ter os irmãos aqui. Então, eu preciso partir aqui para uma outra característica da intercessão. Lute, viu? Vá para o confronto. Quando você dobrar o joelho para a intercessão, vá para cima. Não fique tentando conversar com o diabo, não. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Não deixe os seus na mão de Satanás. Não vamos permitir que a nossa cidade se torne um lugar sem lei. Tem leis que já existem, são criadas dentro da nossa Câmara Municipal. Quero saudar aí todos os nossos vereadores, né, todos os representantes do Legislativo, mas a nossa cidade tem leis espirituais. Se tem crente dentro de uma cidade, então ali a lei espiritual tem que predominar, e onde a lei espiritual predomina, demônios e nem aqueles que querem fazer da nossa cidade um antro de corrupção pode permanecer. Então, participe. Irmão Orlando Galvão também está na live. Que maravilha! Você está chegando, irmão Galvão, nós estamos falando sobre intercessão. Daqui a pouquinho eu vou entrar no segundo tópico da intercessão, que é encontro. Não é no sentido hebraico paga, né? No sentido hebraico paga, ação com violência, colidir, confronto, ir para cima, arrancar da mão daqueles que estão dominando aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Não se entregue antes de oferecer resistência aos demônios. E olha, eu vou falar por Espírito de Deus que tem uma coisa aqui mexendo comigo. Mateus capítulo 16. Eu não sou profeta, não tenho o dom da profecia, mas eu sou um profeta do ministério bíblico. Faço uso da autoridade, da inspiração bíblica, da inspiração da plenária, para transmitir àqueles que aceitam uma palavra profética, uma palavra vinda de Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, dizendo: a porta dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, em seu versículo, a porta dos infernos não prevalecerão. Muitos pregam esta mensagem em um contexto invertido. Quando Jesus diz as portas dos infernos não prevalecerão, ele não está falando do ataque de Satanás na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua saúde, no seu casamento, no seu relacionamento. Não é esse ataque de Satanás, não. Que há momento que esse ataque vem direto e tem momento que Satanás usa os intermediários que dão lugar para ele para lhe atacar. Quando a Bíblia diz a porta dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja, é a igreja atacando. Não pense você que o inferno, quando decide cercar uma pessoa, quando Satanás ele cria domínio em um local, ele não cria uma parede fraca, ele cria uma muralha.
e dentro dessa muralha ele mantém refém minha casa, sua família, os seus amigos, seus vizinhos. Ele mantém dentro dessa muralha uma cidade, ele mantém dentro dessa muralha um mundo, ele mantém dentro dessa muralha porque ele é o príncipe desse século, dominando de certa forma por uma permissão. Então, de dentro, do lado de dentro, ele mantém escravizado. Aí as pessoas que você não entende o que acontece, dominada pelo vício, dominado, vendedora de amor, né? Não consegue sair desta vida. Pessoas que não conseguem sair de um vício. Daqui a pouco eu vou orar e eu quero que você, eu creio no poder da oração, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você vai orar comigo, eu vou orar com você, e haverá uma unção de Deus sobre a sua mão, e aonde você tocar, seja na roupa, seja em qualquer lugar aí, Deus vai, por intermédio da sua glória, através de você, não de coisa, mas através de você, uma grande bênção vai acontecer. Então, a porta dos infernos não prevalecerá. É a oração, é a intercessão de confronto. Você que tem alguém do lado de dentro desta prisão? Você identificou que o diabo levou seu casamento por detrás dessa muralha? Você identificou que aquilo que você mais amava, que aquilo que o seu sonho, aquilo que você lutou tanto durante a sua vida, Satanás veio, raptou, roubou, furtou também e levou lá dentro? Então, intercessão. Não desista. Hoje, amanhã, mês, pós-mês, ano, mais ano, as portas dos infernos não prevalecerão. Aleluia! Não é a quinta oração que vai derrubar. Me perdoe, Senhor. Nós colocamos campanha 7 voltas. O que teve valor? A última volta ou a primeira volta? Ou nenhuma delas teve valor? Quando você começa a orar, você começa a dizer: já faz um mês, já faz um ano, já faz 3 anos que eu estou intercedendo e não está acontecendo nada. Primeiro, porque você está querendo conversar com quem não se conversa. Primeiro, que você está querendo repreender Satanás. Eu não encontro isso na Bíblia. É expulsar, é ir para o confronto. Sai daqui, o lugar não é seu. Quem manda na minha vida é Deus, quem manda no meu casamento é Deus. E terceiro lugar, nem a primeira oração é maior do que a última que lhe deu vitória. É um conjunto de oração que leva você à vitória. A primeira martelada na pedra não quebra. O que vai quebrar a pedra é a última martelada. Qual da martelada teve mais valor? A primeira ou a última? As duas. Foi um conjunto de martelada que fez a pedra quebrar. Um conjunto de oração, uma perseverança de oração fará a fortaleza implodir. Glória a Deus. Desmoronar e você entrar e restituir aquilo que pertence a você. Compartilhe essa live. Eu quero em poucos minutos agora partir para o final. Intercessão como encontro. Que é isso, pastor? Que encontro? E agora o encontro, na primeira, a sua luta é contra os demônios. Na segunda, a sua intercessão não é contra. A sua intercessão é em direção de alguém, é a favor de alguém. Então você precisa falar com Deus. Quando você fala com Deus, você não pode ir para o confronto. Quando você fala com Deus, você não pode colidir com Deus. Desculpe, diz assim: eu coloquei Deus na parede. Uma determinada pessoa amanheceu o dia e disse: pastor, eu peguei Deus pelo gogó e dei um salavanco nele e disse para ele que eu não ia mais aceitar aquela situação.
Eu não vou responder nada, responda você. Amém? Eu não vou ficar em alvo de crítica, mas já falei. Quando você estiver intercedendo, porque tem oração, qual é a diferença de oração e intercessão? A oração é por você mesmo, a intercessão é por outras pessoas. A intercessão é você se colocar no lugar de outra pessoa, né? É você pleitear a causa que não é sua, mas por outra pessoa, né? É você se tornar sacerdote, não da salvação, mas para a salvação. Nesse módulo de intercessão, aí é o encontro, né? Você vai, não para salvar, não no sentido da salvação da alma e do espírito, porque isso não há mais outro Salvador, o único suficiente Salvador da alma e do espírito, e que vai transformar nosso corpo abatido, é Cristo, pelo sacrifício do Calvário, mas no sentido de salvação para a pessoa. A intercessão tem esse valor. Então, quando você vai diante de Deus, você não vai para brigar com Deus, gente. Você não vai para colidir com Deus, confrontar com Ele. Você não pode ir com agressividade. Paulo diz que nós temos que chamar Ele de papaizinho. Para os judeus, para falar o nome de Deus, tem que lavar até a boca. E Paulo quebrando, Paulo apostolou, né, a teologia do cristianismo, né? E ele diz que devemos dizer Abba Pai, que significa papaizinho querido. Como é gostoso quando vamos diante de Deus para dizer papaizinho querido, meu papai, eu estou aqui porque tu és maravilhoso, tu és glorioso. Deus é tudo isso, mas quando nós passamos a falar sobre isso tem um efeito bom, produtivo para os nossos conceitos, que com o passar do tempo, Deus fica o cara, Deus fica você, Deus fica mais um, e a gente perde a referência de quem é Deus. E Deus é Curios, Senhor com letra maiúscula, né? Então, nesse tipo de intercessão, é aquela intercessão que nos leva a falar com Deus, que nos leva a dizer, Deus, né, eu tenho um problema, tenho uma situação, Senhor, tenho um desafio, Senhor, eu coloquei um propósito nesse ano, Senhor, eu estou fazendo um voto contigo, enfim, é a intercessão de encontro. O próprio Jesus faz menção disso quando diz assim, eu rogarei ao Pai. João capítulo 17, no seu versículo, diz, eu rogarei ao Pai. Né? Rogarei, eu vou interceder ao Pai. No livro de João, Jesus, ele deixa amplo esse entendimento de intercessão, desse encontro com o Pai, né? Quando Moisés, ele se apresenta diante da tenda do encontro para dizer, eu rogo-te, perdoa esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Ele não foi com agressividade, né? O Êxodo 32, ele não foi com agressividade, com estupidez, com violência, mas de forma dócil. Reconhecendo o senhorio de Deus, ele diz então, Senhor, né? Eu rogo-te, eu peço-te por eles, não risque o seu nome do livro da vida. E Deus, como Deus é o próprio amor, diz Moisés, a alma que pecar, essa eu riscarei do livro da vida. Né? Então, é intercessão, a intercessão, não uma intercessão, né, de violência. Nós devemos entender, nós devemos ser, quando é para tratar com nossos irmãos e para falar com Deus,
devemos ser uma ovelha. Mas quando o assunto é Satanás, temos que transformar, temos que nos tornar um leão. Os Mansai, eles destacam muito o touro, né? Aquele que quando vê um sangue, ele parte para cima do seu agressor, né? Do seu predador, e ele não permite que isso fique como simplesmente aquele que o atacou acha que deve ficar. Quando se trata do diabo, quando se trata de Satanás, temos que ser agressivo. E quando se trata de uma intercessão, e essa intercessão com Deus, ela é uma intercessão de submissão. Porque Deus, ele pode tanto lhe atender, como Deus também pode não lhe atender. E o não lhe atender não é algo que vai prejudicar ou vai afetar a sua vida em algum momento. O não de Deus é melhor do que o sim de muitos homens nessa terra. É melhor do que o sim do papai e da mamãe que não ensinou o vocabulário do não para o filho, diz sim para tudo, até que alguém lá de fora vai ensinar aos nossos filhos que existe restrição, e ele vai ouvir o não de uma forma muito violenta, de uma forma triste. Porém, quando vamos até Deus, esse encontro é um encontro de submissão, é um encontro de curvação. Eu quero encerrar por aqui. Amém? Eu quero ler com vocês 2 capítulos, mas eu quero ler carta do escritor aos Hebreus, capítulo 4, 14 e 16. Muito obrigado aos irmãos que estiveram comigo, me ajudando, né? Não deixando eu sozinho aqui, aos nossos pastores, Deus abençoe. Fiquem, não saiam, porque daqui a pouco nós vamos orar e vai ser uma noite de vitória. Glória a Deus. Vai ser uma noite de milagre, uma noite de bênção. Traga alguém para a sala aí, traga alguém, né? Está acabando, alguém que ficou lá indiferente, o pastor João, se fosse outro eu ia, não tem problema. Traga ele agora, tá bom? Porque nós estamos falando de Deus e não estamos falando de política e não estamos falando de nada que seja a nossa alta promoção. Olha, abra sua Bíblia comigo. Carta de Hebreus, capítulo 4, versículo 2 diz assim: E tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono de misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O sumo sacerdote, esse é o sumo sacerdote por excelência. Não terceirize a intercessão. Por favor, estamos vivendo na dispensação da graça. Ah, mas ele ora bonito, as palavras. Você precisa aprender a interceder pelo seu marido, pelo seu filho, interceder antes das coisas acontecerem. Na primeira intercessão, a coisa já está acontecendo, e antes que piore, você tem que ir para o ataque, contra o diabo. Nesse segundo módulo da intercessão, é você orar por algo futuro e você orar pelas coisas antes de acontecer. Amém? Eu quero orar com você e lembrar você. Por que você tem que manter firme? Porque não é Deus que impede a sua bênção. Não é o diabo que segura a sua bênção. Você já leu? Não é Deus que segura a sua bênção, mas sim o diabo. Estou aqui retificando. Não é Deus que prende, não é Deus que bloqueia, mas é o diabo que bloqueia. É Satanás que entra para bloquear. Daniel capítulo 10, versículo 12. Está escrito aí, né? O anjo Gabriel diz: Daniel,
desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração, é para buscar ao Senhor, Deus já lhe atendeu. Então, por que ele ficou 21 dias? Porque, numa expressão de linguagem, Gabriel, ele Satanás contra eu e você no mundo espiritual, que reteve, bloqueou durante 21 dias a resposta. Mas graças a Deus que Daniel não estava no encontro. Ele estava no encontro com Deus e ao mesmo tempo numa intercessão de ataque, de colisão. E então, até que Deus também, na sua infinita graça e misericórdia, manda Miguel, que entra em confronto e traz a bênção para Daniel. Pastor Paulo Sérgio, da cidade de Cotia, pede oração pela sua família. Alzira, pede oração. Tem muita gente agora orando. Eu quero que você agora, olha, eu não queria interferir na sua casa. Se você puder desligar a televisão um pouquinho agora, só não desliga o computador. Entenda bem, não desligue o celular, tá bom? Você precisa dele para nós vamos juntos orar agora. Agradecer todos os nossos irmãos que estão entrando em sintonia. Toda essa imagem que você está acompanhando aí é o pastor João Batista Júnior que está dando aí assessoria. Deus abençoe, muito obrigado. E aqui agora nós vamos orar. Amém. Glória a Deus. Pastora Água, tem poder? Ela já é poderosa, é potável, uma bênção de Deus. Mas a sua mão, traga a sua mão, faça uma colisão agora, só não quebre o copo. E você vai orar comigo. Amém? Glória a Deus. Talvez você está precisando de uma providência de Deus dentro da sua casa, está faltando uma cesta, as condições, está comum falar sobre isso, né? Para pagar sua conta, sua luz. Eles estão cortando, diz que não corta na pandemia, estão cortando sim, deixando muita gente sem luz, sem água, né? É uma violação contra o direito da vida, né? Você, empresário, por favor, eu sei que pare tudo agora, eu quero orar junto com você, eu quero interceder por você, junto com o povo de Deus agora. Vamos orar. Coloque a sua mão para o céu, uma no seu coração, em alguma coisa que você crê que através da oração do homem de Deus, e você que também está aí recebendo essa unção de Deus, vai transferir. Você será o receptor e depois você vai transmitir essa unção para a sua casa, para o seu lar. Pega a chave do seu carro. Sabe, gente, agora não é hora do carro quebrar, não. Mas tem demônio que é pior do que os caras que ficam aí nessa serra de Curitiba jogando óleo, né, para os carros escorregar. Então, seu carro não pode quebrar, meu carro não pode quebrar. Deus vem aguardar coisas inanimadas e pessoas que pertencem à nossa vida. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos, em cuja autoridade este monitor, este irmão que está me acompanhando deste lado, não está bloqueado, isto não limita, isto não serve como parede de retenção para esta ministração. Oh Deus de Israel, Deus de toda honra, Deus de toda glória, trouxeste ao meu coração esta palavra, e eu creio que os que estão assistindo agora, os que vão acompanhar em algum momento esta live, serão edificados. Eu creio que alguns vão tomar posição no sentido da intercessão de ataque, do confronto, no sentido da intercessão de colisão. Nós temos que reagir diante de algumas situações, diante de algumas coisas que começam a acontecer, principalmente aquele problema que já dura 4 anos. Chorar, nós vamos chorar,
Nós não podemos chorar pela mesma coisa a vida inteira. Oh, vamos ficar lastimando pelas mesmas situações por muito tempo, Deus. É tudo, meu Pai, que estiver minando a força desta mulher, a força deste homem, a força dessas pessoas que estão orando comigo, em nome de Jesus, eu ofereço aqui com ousadia e em nome do Senhor Jesus a intercessão de colisão, a intercessão de choque, a intercessão de impacto, a intercessão que rompe a barreira, que derruba as muralhas, que quebra os aguilhões, que quebra os ferrolhos, em nome de Jesus. Toda essa situação seja agora alterado para o bem, alterado para a edificação, alterado para o bem-estar. Senhor, eu quero orar com os empresários que estão perdendo o oxigênio. Nós precisamos desse segmento vivo. Esse segmento está entrando na UTI. Oh Deus, em nome de Jesus, a mente deste homem, abençoa os recursos que restam, abençoa os empregados que ainda restam, que esses funcionários possam, nesse momento, se comportar de forma empática, de forma consciente, que estamos vivendo numa crise e nós precisamos nos fundir. Empregado, patrão, empresa, clientes, fornecedores, Pai, todas as áreas estão sendo afetadas. É tudo que não provém simplesmente de uma crise para a qual intercedemos e oramos, e tudo que tiver também dentro de uma esfera oportunista de algum concorrente que está esperando o oxigênio acabar para comprar essa empresa, para comprar essa propriedade por um valor que não é a realidade do. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus lhe dê sabedoria, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, levante a nossa classe empresarial, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelos representantes da saúde, médico, enfermeiro, Senhor, que está num confronto direto nesta crise, esgotados, meu Deus, estressados com toda a situação. Nossos policiais, meu Deus, da infantaria, de todo nível de policial, civil, militar, Senhor Jesus, de graça, estamos vendo alguns, claro, já pela condição do momento que está vivenciando, entrando em surto, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. O apóstolo Paulo nos manda interceder aqueles que estão em iminência de autoridade, e nós intercedemos pelo irmão Danilo, nós intercedemos, Senhor, por todos esses irmãos que estão orando comigo agora. Demônios, recuem, sejam expulsos agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai de toda bondade, eu vou até a Ti agora com uma oração, com a intercessão de encontro, Senhor. Venha, meu papai querido, venha, meu doce Deus, Deus de toda glória, Deus de toda honra. Tu és o próprio amor, Tu és o Deus, Tu és o próprio consolo. Venha consolar os corações que estão passaram e vão passar por perdas, meu Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas recebam Tua bênção,
Tenha misericórdia, Senhor. Estamos passando por um desnível social. Muitas pessoas já não têm mais o pão, muitas pessoas não têm mais o que comer. O próprio sal, que é difícil de acabar, já não tem mais em alguns lares. E as contas acumulando, a crise, o estresse, o confronto. Meu Deus, e essa crise, essa nova variante causando essa restrição, essa limitação, fechando o cerco, pessoas dentro de casa, entrando também por um processo de doença mental, com o emocional abalado, numa crise existencial. Deus de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus, abençoa, recebam paz em nome de Jesus. O Senhor Deus te dê graça, te dê força, não temas, o Senhor está contigo, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor é o Deus conosco, é o Deus que está na sua vida. Deus te abençoe, Deus te dê muita graça, interceda por este homem e eu estarei na minha intercessão, intercedendo por você. Shalom Adonai. Deus vos abençoe. Até quinta-feira para a quarta live, se Deus disser que sim. Shalom. Teve participação boa?